para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E hoje eu vim falar com vocês sobre as leituras que eu fiz no mês de dezembro. Então, se você já quiser me acompanhar, aproveita, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se estiver chegando aqui pela primeira vez e vamos falar de livro. 2022 acabou e no mês de dezembro eu consegui ler 6 livros. Ficou na média ali do que eu já tenho o costume de ler, as festas não atrapalharam. E eu comecei o mês lendo um gênero literário que eu não costumo ler, eu li um livro que fala um pouco sobre psicologia. Eu li esse livro pelo Kindle, Mentes Perigosas, O Psicopata Mora ao Lado, da Ana Beatriz Barbosa Silva. Me chamou a atenção, ele estava ali no ranking dos livros mais vendidos no ano e eu me interessei, um assunto que me interessou, acabei indo procurá-lo e gostei muito da leitura. Como eu disse, é um gênero literário que eu não costumo ler, mas achei muito interessante. Então ela fala sobre esse assunto, sobre a psicopatia, os graus de psicopatia que existem, de uma forma, obviamente, bem superficial sobre o assunto, que provavelmente deve ser muito detalhado, mas com uma linguagem muito acessível, fácil de entender, e vai mostrando pra gente como esse transtorno de personalidade funciona. É um transtorno de personalidade que atinge 4% da população mundial. Então, são graus de psicopatia ali que ela fala, que não necessariamente, obviamente, pode chegar a uma pessoa que possa até acabar matando uma outra pessoa, mas existem outros graus que ali você vai identificando possivelmente pessoas que você já pode ter conversado, já pode ter convivido em algum momento da sua vida, seja na escola, seja no círculo familiar, seja no trabalho, seja em qualquer lugar. Existem níveis de psicopatia ali de pessoas que realmente não conseguem ter sentimentos pelas outras pessoas de verdade, um sentimento assim genuíno mesmo, como ela diz no livro. Então é interessante, é o tipo de assunto que me chamou a atenção, mas eu achei muito válido, muito interessante, e justamente porque ela ensina a gente até a se prevenir, caso a gente perceba que a gente acabou encontrando alguém com algum tipo de grau de psicopatia, para que essa pessoa acabe não atrapalhando a nossa vida. Então eu achei uma leitura muito enriquecedora, muito válido, assunto interessante, então, que vale a pena a leitura. O segundo livro que eu li no mês de dezembro foi este aqui, As Cavernas de Aço, de Isaac Asimov, livro de 1954, livro muito bom, que eu gostei demais. Ele é o primeiro da série dos livros de robôs do Isaac Asimov. Então, aqui o que me surpreendeu que é um livro de ficção científica, mas ele é também um livro policial. E nesse cenário descrito neste livro, a gente tem o planeta Terra, que já cresceu desenfreadamente. Outros mundos já foram colonizados, que são os mundos siderais. E também temos o surgimento, obviamente, dos robôs. E com esse crescimento desenfreado da Terra, muitas coisas diferentes já são vividas pelos seres humanos. Nessa época, a gente está falando de um futuro do que estamos hoje, vamos dizer assim. E onde os robôs que estão aqui na Terra, eles acabam tendo grandes funções trabalhísticas, vamos dizer assim. Então, os robôs parecem que estão tomando os lugares dos seres humanos trabalharem. E isso acaba preocupando os seres humanos, porque eles acabam não tendo condições de se sustentar, porque acaba compensando para algumas empresas contratarem os robôs para fazerem alguns tipos de serviço. E isso gera nesse mundo, nesse planeta Terra futuro, grandes problemas. Então tem pessoas que aceitam os robôs, acham bem-vindo o trabalho dos robôs e conseguem viver numa certa harmonia ali com os robôs, mas infelizmente existem outras pessoas que são totalmente contra os robôs aqui na Terra, não aceitam os robôs e vive uma questão ali meio complicada. E no meio dessa história, uma pessoa muito importante do mundo sideral, que estava aqui no planeta Terra, acabou sendo assassinada. E então, um investigador policial, o Elijah Baley, ele é convocado para investigar o assassinato dessa pessoa do mundo sideral. E o mundo sideral ele aceita essa investigação por um humano, porém, eles acabam colocando uma outra pessoa para ser o companheiro de investigação dele, que é um personagem chamado Daniel Olival. E, por sinal, ele também é um robô. Então,
a gente tem aí como protagonistas dessa história um investigador policial, um humano e um robô que vão trabalhar juntos nessa história. E é muito interessante, você vê Aqui a história se passa em Nova York, para vocês terem uma ideia, mas é uma Nova York totalmente diferente. A forma de alimentação já é muito diferente, os alimentos são muito escassos já nesse futuro. A vida das pessoas é muito diferente do que a gente tem hoje, então é um futuro ali idealizado ali pelo Asimov, ali, muito interessante, eu gostei muito. E o desenvolvimento da história, obviamente, a escrita do Asimov é maravilhosa, eu adoro. Eu achei muito legal o desenvolvimento da história, a forma com que ele vai conduzindo para a gente tentar descobrir quem é o assassino, o que aconteceu de fato com aquela pessoa que morreu. Achei demais, o final é excelente, eu gostei muito dessa leitura aqui. Como eu já falei aqui no canal, eu estou fazendo a leitura de vários livros do Asimov, então eu estou misturando aí a saga Fundação, a série dos robôs e o Império Galáctico. Então eu pretendo ler aí até o final do ano todos esses livros. E gostei demais, leitura que eu recomendo bastante. A terceira leitura que eu fiz no mês de dezembro e eu amei foi Uma Mulher no Escuro, do Rafael Montes. Eu já tinha lido pela primeira vez no ano passado O Vilarejo, do Rafael Montes, e eu gostei muito. Aí eu acabei comprando o box dele e comecei por Uma Mulher no Escuro, que conta a história da Victoria, que é a única sobrevivente de uma família que foi assassinada quando ela tinha 4 anos de idade. Um homem invadiu a casa dela e acabou matando a facadas a sua família, seu pai, a mãe e seu irmão. E ela ficou como a única sobrevivente. Aí passam-se os anos dessa tragédia que aconteceu na vida dela, só que ela se torna uma jovem, né, uma moça muito traumatizada, muito tímida, com dificuldade de relacionamento. Então, acabou sendo criada por uma tia dela. E ela tem lá a sua vidinha ali bem reclusa, ela até trabalha, mas a vida dela é da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Ela acaba fazendo uma amizade pela internet com um rapaz que se torna ali por mais ou menos um ano ali, um amigo dela. E ela faz tratamento também psiquiátrico, então ela frequenta um psiquiatra que acompanha o caso dela. E no meio dessa história aí também, enquanto ela trabalha num café, aparece um homem que começou a frequentar a cafeteria. Ele é um escritor, então todos os dias à tarde ele acaba aparecendo lá no café e fica lá digitando o seu livro, escrevendo o seu livro enquanto ele está lá, e ela acaba tendo um contato com ele. Então a vida da Vitória estava sempre nessa rotina, quando de repente algumas coisas começam a acontecer na vida dela. Ela percebe que aquele assassino da família dela, ele está de volta. E ela não consegue saber quem é ele, ninguém sabe como ele está no atual momento da história. Então a gente fica com aquela sensação de não saber quem é o assassino. Será que ele é uma das pessoas desse círculo pequeno de amizades que ela tem? Ou será que ele surgiu de novo ali no meio da história? Enfim, eu gostei muito. É um suspense que te prende. O Rafael Montes tem esse poder de escrita que te prende, você quer ler o próximo capítulo para saber o que vai acontecer, e a história é realmente surpreendente, eu gostei muito. É a primeira protagonista feminina do autor, inclusive, e é uma história realmente que vale a pena. Eu gostei muito do livro, eu gostei muito do final, mas eu achei que no final ali talvez não precisasse de algumas coisas. Mas, de qualquer forma, foi interessante, foi muito legal. Achei que ele, de repente, poderia ter parado um pouquinho antes ali. Mas valeu muito a pena, foi satisfatório, entregou o que eu queria. Não me deixou com uma sensação de um final ruim. Pelo contrário, foi realmente um final muito bom. Então, foi uma leitura que valeu muito a pena aí no mês de dezembro. A quarta leitura do mês de dezembro, na verdade, para mim, foi uma releitura, mas num formato diferente. Foi este aqui, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, só que no formato de quadrinhos. No ano passado eu li na íntegra o Orgulho e Preconceito e é um livro maravilhoso que eu me apaixonei, obra-prima da autora. E acabei descobrindo os quadrinhos que eu li pelo Kindle. Na verdade eu li pelo celular, mas no aplicativo do Kindle para poder ler coloridinho ali. E foi muito legal. Obviamente a mesma história. Tem resenha aqui no canal também, vou deixar aqui nos cards para vocês verem. E só que nesse formato diferente. Então eu já conheci a história
Então, vendo ali pelos quadrinhos, os personagens, tudo, é muito gostoso. Eu acho que é muito mais válido. Eu gosto mais nesse tipo de leitura de quadrinhos para obras clássicas, por exemplo, como eu fiz com O Médico e o Monstro e também fiz agora com Orgulho e Preconceito, ler o livro e depois ler o quadrinho, porque é muito mais aproveitável, eu acho. Então ali, já falei dessa história aqui para vocês, eu vou falar rapidamente. Temos a Elizabeth Bennet, que é uma das irmãs da família Bennet, e onde tem a matriarca, a senhora Bennet, que deseja casar suas filhas. E só que a Elizabeth é um pouco diferente do que eram as mulheres naquela época. Ela, claro que ela deseja se casar também, mas não só pensando no dinheiro ou num futuro financeiro seguro para ela, mas sim também pelo caráter da pessoa, pelo amor. Então, ela tem essa qualidade de observação das pessoas, né? Ela é muito crítica com isso. E no meio dessa história aí aparece um senhor Darcy, que ela a princípio não gosta muito dele, porque ele tem uma aparência muito taciturno, muito arrogante, mas conforme a história vai desenrolando ali, os dois acabam se conhecendo melhor, e entre altos e baixos a gente tem aí um romance maravilhoso, muito legal. Então é muito satisfatório ler essa obra-prima da autora aí nesse formato de quadrinhos que eu gostei demais e recomendo para vocês. Quinto livro, lido em dezembro, O Galinheiro, do Maurício Lopes. Eu amei esse livro, eu achei demais. Eu já tinha conhecido a escrita do Maurício Lopes no ano retrasado, em 2021, quando eu li Nova Jaguaruara, que é um livro que tem ali no Kindle também. E eu gostei muito da escrita dele, ele é muito bom em suspense. E no Nova Jaguarara tem até um certo terror também ali. E já tinha me chamado a atenção, eu tinha gostado bastante desse livro dele. E aí no final agora do ano passado, de 2022, eu descobri que ele tinha escrito esse novo livro e já corri ali para ler. E eu gostei muito, para mim foi o melhor livro dele até agora. Ele tem uma escrita muito interessante, muito do que eu gosto de uma escrita quando é feito um livro de terror, de suspense. Então, O Galinheiro conta a história de uma família que mora numa cidadezinha e numa determinada época do ano, essa família tem um costume um pouco diferente. Eles costumam, depois da meia-noite, daquela determinada data, eles invadem um galinheiro da vizinhança ali, da cidade, para roubar uma galinha para eles comerem nessa data comemorativa. E nesse determinado dia, nessa determinada noite, na verdade, essa família vai até o galinheiro de pessoas importantes ali da cidade. E nessa determinada noite, eles vão com um intuito um pouco diferente. Obviamente, eles vão roubar uma galinha sim, mas eles vão, o pai e a mãe, principalmente para tentar descobrir mais alguma pista sobre o desaparecimento da filha do meio deles. Eles têm uma outra filha, só que ela está desaparecida já há meses. E o pai dessa família, ele trabalha tipo como um faz-tudo. E ele esteve nessa casa há um tempinho atrás e ali consertando a cerca do galinheiro, ele encontrou uma fivelinha de cabelo cor-de-rosa que era igual a que a sua filha usava quando ela desapareceu. E aí, quando ele comentou isso com a esposa, eles decidiram que seria aquele galinheiro que eles iriam assaltar para roubar a galinha, justamente para ver se conseguiam descobrir mais alguma coisa. E a história vai tomando um rumo ali de investigação por parte do pai e da mãe, que estão ali inconformados com o desaparecimento dessa filha. É importante falar que nessa cidade já desapareceram várias garotas da mesma idade da filha deles, entre 12 e 13 anos. E como geralmente as garotas que desaparecem são de famílias mais simples, parece que a sociedade ali, o prefeito, a polícia, eles acabam ali abafando um pouco a situação, dizendo que as meninas fugiram para procurar uma vida melhor. Nunca levam muito a sério ali e aquilo lá vai ficando para trás. Só que essa família não aceita isso, eles não desistem de tentar localizar essa filha. E aí eles partem em busca dessa suspeita e vão invadir a casa daquela pessoa. E é aí que tudo começa a acontecer e a história vai tomando um rumo ali que
te prende, você tem vontade de ler o próximo capítulo. O autor consegue te colocar dentro da mente de alguns personagens, não posso descrever aqui quais são para não tirar a graça de que pretende ler, mas ele consegue te colocar ali na mente, uma mente às vezes até meio doente de algumas pessoas ali da história, que você não imagina realmente o rumo que essa história pode te levar. Então eu achei um livro surpreendente, uma escrita muito boa, que te prende, com um final que foi muito legal, que eu gostei demais. Então, história boa, final bom, enredo bom, escrita boa. Eu recomendo muito a leitura desse autor nacional, que vale a pena ser conhecido. Acho muito legal conhecer autores que têm essa pegada do terror, do suspense, aqui do Brasil, porque eu acho que ainda falta um pouco disso aqui no Brasil, e autores como ele, como Rafael Montes, como César Bravo, acho que estão enriquecendo esse gênero literário aqui no Brasil. Então, podem ler O Galinheiro, se você se interessou, leia, depois me conta o que você também achou. A sexta leitura do mês de dezembro foi Édipo Rei, de Sófocles. Uma leitura muito legal, eu já conheci um pouquinho da história, mas gostei de ler o livro, li no formato de teatro, que gosto bastante. Conta a história de Édipo, que é o rei de Tebas, e no momento ali onde o seu reino está passando por uma dificuldade muito grande, uma doença está atacando as pessoas, ele quer fazer de tudo para tentar salvar o seu reino. E aí ele pede para uma pessoa consultar um oráculo dos deuses ali para saber o que ele pode fazer. Só que esse oráculo fala que ele é o grande causador dessa praga, desta coisa que está matando as pessoas de seu reino, e ele quer saber por quê. E aí a gente tem a história dele, que fala um pouco sobre que ele era filho de um rei, de um outro reino que não era Tebas, e existia uma história de que ele poderia matar o próprio pai. Então ele, com medo de que ele fizesse isso, ele fugiu de lá. E no meio dessa vida dele ali, ele encontrou com algumas pessoas numa estrada ali e se desentendeu com essas pessoas e acabou matando um homem. Passado um tempo, ele acaba se casando com uma rainha viúva, a Jocasta, e acaba assumindo o reino de Tebas, por isso ele se torna o rei de Tebas. Só que no decorrer ali da história ele vai descobrindo coisas que ele não imaginava. Ele pode ser considerado ali o culpado do que está acontecendo, mas ele não imaginava que aquela tragédia estava acontecendo na vida dele, já tinha acontecido algumas coisas e ali estava acontecendo também. Então, eu achei uma leitura muito legal, muito bacana, gostei bastante. Como eu disse, eu já sabia um pouco da história, mas ler a história do que a gente só ouvir por aí é outra coisa, é muito legal. Então, também foi uma leitura muito bacana. E o que vocês leram aí no mês de dezembro? Conta pra mim, deixa aí nos comentários o que vocês andaram lendo e o que vocês pretendem ler agora em janeiro. E agora nesse mês aqui eu já tô com algumas expectativas aí de leitura e trago pra vocês aí, obviamente, no final do mês que vem. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui, eu acho que você gostou do vídeo, então por favor, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e a gente se vê numa próxima. Até mais!